Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos trazer à memória aquilo que nós já falamos. Estamos falando basicamente sobre a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que Deus, através dele, realizava prodígios, sinais, maravilhas. Um homem que foi confrontado e que confrontou também o Sinédrio, a mais alta corte judaica, e que, sendo confrontado e confrontando, ele vai sofrer as consequências disso, né? Dessa perseguição, dessa tentativa de calar a voz daquele que prega a verdade. Eu já falei sobre isso, né? É muito interessante a gente pensar que nos dias de hoje também o inimigo tenta calar a nossa voz, porque ele sabe que se você proclamar o Evangelho, se você anunciar a palavra da verdade, pessoas vão ouvir e pessoas vão crer e vão ser libertas. E não é isso que o inimigo quer, que as pessoas sejam libertas. Ele quer que as pessoas fiquem aprisionadas. E muitas pessoas no mundo também são usadas pelo inimigo para que esse aprisionamento permaneça, não é? Para que as pessoas continuem sem enxergar a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas precisam conhecer a verdade através do povo de Deus, um povo que é chamado a anunciar, que é chamado a proclamar, que é chamado para ser sal da terra e luz no mundo. Então, Estevão, ele estava anunciando, proclamando as verdades do Evangelho. Estevão era um daqueles homens que foi escolhido, não é, para se tornar diácono, e nós já falamos sobre isso. Mas esse homem também pregava a palavra de Deus, e é muito interessante a gente pensar que o diácono ele não fica limitado a cuidar da mesa do Senhor, a cuidar da parte social da igreja. Ele também pode ser um proclamador, ele deve ser um proclamador, um anunciador da palavra de Deus. Todos nós somos chamados para anunciar e para proclamarmos. E Estevão, então, ele faz isso cheio do Espírito Santo, com a graça de Deus, e muitas pessoas veem e ouvem aquilo que está sendo produzido através de Estevão, porque é o próprio Deus, né? Quando a gente diz que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, é porque Deus está presente na vida daquela pessoa e agindo através da vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa é um servo do Senhor. Nós sabemos que todo aquele que é servo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita nele e age através dele, né? E Estevão era usado dessa forma. Estevão então é confrontado e é perguntado em nome de quem ele estava ensinando aquelas doutrinas, né? E recebe ordem de se calar, de não ensinar mais. Mas Estevão ele não desiste de ensinar, ele não se sente amedrontado diante de homens poderosos como a mais alta corte judaica, que era o Sinédrio, né? E ele vai sofrer as consequências, né? E ele também mostra a essa corte judaica que ao longo da história do cristianismo sempre houveram pessoas, sempre existiram pessoas que ouvindo a palavra não creram e que tentaram calar a voz daqueles que eram separados por Deus para pregar o Evangelho. Que mais uma vez eles estavam agindo dessa forma, agindo com seus corações endurecidos, né? Apesar de estarem ouvindo a palavra, elas não escutavam, né? Apesar de estar vendo os prodígios, os milagres feitos, não por Estevão, mas através de Estevão, eles não criam. E Estevão, então, traz à memória desses homens, desde a época de Abraão, ele vem falando de várias pessoas importantes dentro da história do cristianismo e dentro da história de Israel, não é? E sempre mostrando que nesses períodos haviam pessoas que eram contrárias àquilo que Deus havia falado para a humanidade, e eles não estavam sendo diferentes. Mas Estevão, então, ele vai sofrer um apedrejamento, fruto de mentira, fruto de calúnia, pessoas pagas, pessoas contratadas pelo Sinédrio para acusar Estevão como uma pessoa que estava blasfemando contra Deus, uma pessoa que estava blasfemando contra Moisés. Moisés, o homem que recebeu a lei de Deus, não é? Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Isso era
muito grave, essa blasfêmia, não é? A blasfêmia era algo grave, punido com apedrejamento. E o que eles queriam era calar Estevão, para que as pessoas continuassem ouvindo somente aquilo que eles pregavam, aquilo que eles anunciavam, e não a verdade que vinha dos lábios de Estevão, do coração de Estevão, e claro, do trono da graça de Deus. Porque volto a te dizer, meu irmão, meu amado irmão, minha irmã, nós somos instrumentos de Deus. Nós não falamos por nós, mas nós falamos pelo aquele que está em nós. Nós falamos porque Deus nos usa para a glória do seu nome. E Estevão estava sendo usado para a glória do nome de Deus. Não para que Estevão fosse engrandecido. Não, Estevão tinha plena consciência disso, de que ele era um instrumento de Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Mas vamos lá então, ainda relembrando o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Ouvindo o quê? Que eles eram homens de corações duros, que mais uma vez eles estavam fazendo aquilo que os antepassados deles fizeram, rejeitando a Deus. E eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Diante da revolta e da perseguição, Estevão ele não tenta se libertar daquilo. Ele não flexibiliza a sua palavra, a sua compreensão da palavra. Ele se mantém reto, fiel à palavra de Deus, à vontade de Deus. E diante da perseguição, ele volta os seus olhos para Deus, na certeza de que Deus também estava ali com ele naquela situação. A sensação que a gente tem é que Estevão não estava ali no intuito de fazer a sua vontade. Ele deixa claro que ele estava ali fazendo a vontade de Deus, que ele estava ali para fazer aquilo que Deus o comissionou a fazer. Então, Estevão era um homem, estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele levanta os seus olhos e vê a glória de Deus. Muito interessante isso, porque no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da calúnia, da mentira, Estevão ele não luta contra os seus oponentes, ele não entra em confronto, ele não tenta argumentar, ele não confia em si mesmo, mas ele volta os seus olhos para Deus. E como é importante a gente entender que como povo de Deus a gente vai sofrer perseguição, isso faz parte. É impossível que aquele que é do Senhor Jesus Cristo, pregando a verdade, não seja perseguido, porque o mundo não quer ser confrontado nas suas práticas, né, naquilo que eles fazem ou que o mundo faz e que desagrada a Deus. E uma vez que você prega a verdade, você está dizendo para o mundo, olha, aquilo que você está fazendo não agrada a Deus. E claro que o mundo vai tentar calar a sua voz, não é? Para que outras pessoas não reflitam, não se arrependam, e também para que eles permaneçam nas práticas mundanas. Mas Estevão ele nos ensina algo. A gente não pode deixar de proclamar, ainda que o mundo não compreenda ou não aceite, e que os nossos olhos precisam estar sempre voltados para o céu, aonde Estevão viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então Estevão, ele olha e vê a glória de Deus, e vê Jesus ao lado de Deus. Possivelmente Estevão estava pregando para esses homens a morte, a ressurreição, e claro, a ascensão de Jesus. Jesus agora glorificado, Jesus no céu, Jesus Senhor, Jesus que reina do céu nesse momento. E então ele recebe isso de Deus, de poder ver Jesus à destra de Deus Pai. E veja, ele não só vê, como ele vai testemunhar no meio da perseguição, no meio do ranger de dentes, ele sendo confrontado, sofrendo, ele testemunha. Veja o que ele vai dizer no versículo 56 do capítulo 7. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele testemunha que Cristo está no céu, que Cristo está ao lado de Deus, que Cristo é sim o Messias, tão esperado do Antigo Testamento, que veio, que andou entre os homens, que entregou sua vida, que morreu, mas ressuscitou e que subiu ao céu e que agora está à destra de Deus. E esse é o testemunho que ele deixa para esses homens, ou seja, mais uma oportunidade desses homens se arrependerem, voltarem atrás, entenderem que Cristo é realmente o Senhor soberano, que está sim no céu e reinando, que governa toda a humanidade. Mas esses homens vão continuar dando vazão aos seus corações endurecidos. E veja então o que eles dizem, o que a palavra de Deus diz no versículo 57 do capítulo 7. E nós estamos apenas relembrando, amados.
Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Amados, é um misto de sentimento, porque você imagina você ser apedrejado por algo, por uma acusação da qual você não é culpado. Seus inimigos estão ali te apedrejando, te maltratando, pior do que maltratar, não é? Porque eu imagino quanta dor Estevão estava sentindo, as pedradas. Mas nós vamos aprender muito com a atitude desse homem. Veja o que diz ainda a segunda parte do versículo 58. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo aqui ficou mais conhecido como o apóstolo Paulo. É ele mesmo que está ali presenciando o apedrejamento de Estevão. É ele mesmo que está ali vendo Estevão ser apedrejado sem fazer nada. E precisamos compreender um pouco essa questão do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ou Saulo nesse momento, ele era um homem zeloso da lei, ele acreditava que estava fazendo o que é certo. Enquanto apedrejavam Estevão, versículo 59, este orava. Amados, que homem e que testemunho deste homem diante daquela sociedade. Enquanto os seus perseguidores lhe faziam mal, ele orava. Ele não amaldiçoava, mas ele orava. Ele não se voltava contra, mas ele orava a Deus. Veja, e a oração de Estevão é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, um homem que em toda a sua vida viveu para a glória de Deus, ele também morre para a glória de Deus. Ele viveu proclamando, anunciando as verdades do Evangelho, ele viveu para ser um instrumento de Deus na sociedade do seu tempo, da sua época, mas em sua morte. Ele não amaldiçoa aqueles que estão lhe matando, mas ele ora entregando o seu espírito nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Um homem que glorifica a Deus na sua vida e que na sua morte também exalta o nome do Senhor, entregando o seu espírito. E diz, versículo 60, então caiu de joelhos e bradou. Veja, Estevão não estava de joelho diante dos homens, porque precisamos lembrar que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus. Então ele não estava de joelho porque os homens o apedrejavam, mas ele estava de joelho diante do Deus vivo, diante do Senhor. Jesus ainda estava olhando para Estevão, e a oração de Estevão tinha um destino certo: Cristo. E ele então cai de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Amados, é uma semelhança muito grande, porque Jesus na cruz do Calvário, ele pede para que Deus Pai perdoe os pecados daquelas pessoas, porque eles não compreendiam o que faziam. Estevão então está dizendo: olha, Senhor, não lhes impute a culpa. Ou seja, é mais profundo ainda, porque ele está sofrendo nas mãos desses homens, mas ele pede que Deus não os culpe. É um homem que está morrendo por causa de injustiça, mas que pede que Deus seja misericordioso e perdoador com estes que lhe maltratam. Muito interessante nós pensarmos nisso, que diante de um sofrimento tão grande, a preocupação desse homem foi orar, entregar seu espírito e pedir para Deus não imputar pecado sobre a vida daqueles que lhe perseguiam, que lhe matavam, que lhe tiravam a vida a pedradas. Mas agora nós vamos entrar no nosso estudo de hoje, nós vamos entrar no capítulo 8. E é claro que isso vai ter um desencadeamento, isso vai ter uma consequência, tudo isso que aconteceu. E veja, o capítulo 8 começa assim, já no versículo 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Mais uma vez, voltamos a dizer, esse Saulo é o apóstolo Paulo, que depois vai se tornar apóstolo, mas aqui Saulo, ele viu tudo acontecendo com Estevão, mas ele não interviu em nada. Mas é preciso ressaltar que este homem, ele pensava estar fazendo a coisa correta, ele era um homem zeloso da lei. Ele era um fariseu, assim mesmo como ele disse, fariseu de fariseu. Então ele estava ali acreditando que aquilo que estava acontecendo
por mais que pareça esquisito para nós, estava de acordo com a lei, pois a lei falava que aquele que blasfemasse contra Deus merecia morrer apedrejado. Mas diz a palavra do Senhor agora, ainda no versículo 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Amados, é normal que a igreja seja perseguida, eu já falei isso e nós precisamos compreender isso. Se a igreja não for perseguida, de alguma forma tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a igreja ela proclama as verdades do Evangelho. O mundo caído não quer que as verdades cheguem ao ouvido daqueles que estão caídos. O mundo não quer ser confrontado nos seus pecados, nas suas práticas. As pessoas querem viver segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo os seus valores. Mas no momento em que elas passam por lutas, elas querem que Deus venha e intervenha em favor delas. Mas para que elas possam seguir na mesma direção, não porque elas se arrependem, não porque elas querem mudar de postura, mas porque elas querem continuar nas suas práticas. Mas também é verdade que muitas vezes a palavra do Senhor, e aliás eu diria que sempre ela nunca volta vazia. Essa palavra é a boa semente que é lançada no coração do homem. Só que ela só germina no tempo em que o Senhor deseja. Mas quando o homem ouve a palavra de Deus, quando ele ouve a verdade de Deus, ele tem a possibilidade de se arrepender, de se ver pecador, de entender que ele é carente da misericórdia de Deus, que ele precisa confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. É claro que a igreja vai ser perseguida. Como a igreja não seria perseguida? Se você prega aquilo que o mundo não quer ouvir, se você anuncia a verdade do reino que não é verdade para o mundo. Mas a importância de se pregar essa palavra é demonstrada também aqui na vida de Estevão, porque muitas pessoas se convertiam. Nós vemos Pedro anunciando o evangelho da verdade e pessoas se convertendo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando todo o tempo a palavra de Deus. E nós não podemos nos furtar de pregar, de anunciar e de ensinar as verdades do evangelho, porque só assim as pessoas elas serão confrontadas em suas práticas, claro, mas terão a possibilidade de se enxergarem pecadoras e carentes da misericórdia de Deus. E entender que Jesus Cristo é esse caminho, e que é o único caminho que elas têm, e que toda a humanidade tem, para que sejam lavadas e remidas do seu pecado. Mas então a palavra de Deus diz assim: desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. E aqui nós vamos ter que entender de uma forma superficial quem eram os samaritanos, né? E aqui nós vamos ter um marco. Por quê? Porque havia uma inimizade entre os samaritanos e o povo de Jerusalém. Os samaritanos eram um povo mestiço de judeus e gentios, povos que se misturaram com povos pagãos, pessoas que se misturaram com povos pagãos. Havia uma miscigenação com outros povos, e aqueles judeus que não admitiam essa miscigenação, eles olhavam para os samaritanos como alguém que com certo preconceito, né? Porque a orientação de Deus é que o povo de Deus não deveria se misturar. Mas eles tinham uma língua misturada. Veja, os samaritanos eles se opuseram à reconstrução do templo em Jerusalém no século VI a.C. Construíram um templo rival no Monte Gerizim, instituíram sacerdotes e rejeitaram o Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. É esse povo que vai ser alcançado pela palavra de Deus. Ou seja, agora a palavra de Deus não é só para os judeus, mas para os gentios. Lá estavam os gentios, judeus que se misturaram com povos pagãos. E nós vamos entender que o evangelho está chegando agora. Ele agora não está mais restrito ao povo judaico. Essa era a compreensão, né, dos judeus, que era só para eles, mas agora é para os gentios. Veja o que diz o versículo 2: alguns homens religiosos sepultaram Estevão e fizeram
por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Veja, você vai ter aqui dois momentos então. O primeiro momento, o evangelho chegando a Samaria, um povo mestiço, misturado, como nós já falamos. E também vamos ver aqui a figura proeminente de Saulo, um perseguidor da igreja, um homem que acreditava estar fazendo a coisa correta, um homem que devastava a igreja. E nós vamos falar bastante de Saulo e de Paulo, claro, porque Paulo ele é uma pessoa muito usada por Deus, um apóstolo muito usado por Deus, e nós falaremos bastante de Paulo, mas esse aqui é um momento onde a gente começa a citar as perseguições e a figura de Saulo começa a aparecer como um perseguidor, um devastador da igreja, um homem que pegava os santos do Senhor e aprisionava. Ele entrava de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas vamos agora, nesse momento, falar um pouco de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Veja, agora o evangelho rompe a barreira cultural, né? E agora vai a Samaria. E nós vamos ver que em Samaria as pessoas vão se converter. Ou seja, o evangelho ele não era só para os judeus, mas para todos aqueles que crerem. Para todos aqueles que ouvissem, ouvindo a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo. O evangelho agora é para todos. Aliás, sempre foi para todos. A compreensão judaica é que entendia que era só para eles. Mas o Senhor ele vai revelando, passo a passo, o seu propósito na humanidade. Não só dentro de um povo, de uma nação, mas o propósito de conversão, de restauração, de fazer com que o homem se volte para Deus através de Jesus Cristo, mas esse propósito para toda a humanidade, para todo o que crê. Veja o que diz a palavra do Senhor, então, no versículo 5, agora do capítulo 8. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão, versículo 6, ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E aqui nós vamos ver nesse pequeno texto algumas figuras que eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, minha irmã, e eu quero que você compreenda isso com muita tranquilidade. Nós vamos ter a figura do pregador. Nós vamos ter a audiência, ou seja, a atenção das pessoas, as pessoas dando audiência, ouvindo o que o pregador está anunciando. E nós vamos ter o resultado disso, as consequências das pessoas ouvirem a palavra de Deus. Vamos ao texto para que a gente destaque isso para os irmãos, porque é muito importante. Nós precisamos entender que o evangelho está avançando, o evangelho agora está num povo gentil, o evangelho está sendo pregado por um homem separado por Deus para pregar o evangelho. Felipe era um evangelista, ele está pregando o evangelho, anunciando as maravilhas do reino. Prodígios, sinais vão acompanhar esse homem, certo? E a audiência, a multidão dará atenção às verdades proclamadas por esse homem, anunciadas por esse homem. E porque essas pessoas dão atenção, nós teremos as consequências, o desdobramento disso. Jesus ele está agindo e continua agindo através da sua igreja, meu amado. E ele quer agir através de você. Ele quer que você proclame as verdades do evangelho. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Aonde chegar um servo do Senhor anunciando as verdades do evangelho, vidas serão transformadas, famílias serão salvas, pessoas encontrarão com Cristo e se renderão porque Cristo é o Senhor dos senhores. Mas o Senhor,
Ele comissionou a sua igreja, você que me ouve, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para sermos anunciadores, proclamadores da palavra de Deus, para que pessoas sejam libertas. E é isso que Filipe está fazendo agora, ele está indo e proclamando. E ele está proclamando em Samaria. E veja o que diz a palavra do Senhor. Sinais milagrosos que ele realizava. Deu unânime atenção ao que ele dizia, ou seja, as pessoas viam, não só ouviam. Amados, eu quero dizer algo a você. Hoje vemos sermões magníficos, muito bons, mas poucos sinais milagrosos, poucas transformações, poucas curas. Se o Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre, isso deve nos levar a refletir. Um homem proclamava a palavra de Deus, isso atraía multidões. Hoje me parece que proclamar as verdades do Evangelho já não atrai multidões, e não é porque são as verdades do Evangelho, porque as verdades permanecem a mesma. Aquilo que Filipe proclamava naquela época, nós proclamamos nos dias de hoje. Também não vemos muitas curas, milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Vemos sim pregações ou mensagens bem estruturadas, teologicamente perfeitas, mas não vemos muitas vidas transformadas. Também não vemos o que está lá no versículo 7, que diz: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Precisamos saber, amados, que quando proclamamos a verdade do Evangelho, nós não estamos mexendo apenas com o que é natural, mas com o sobrenatural. O inferno não vai ficar calado. Mas Deus deu à igreja autoridade sobre o inferno. Você tem autoridade sobre os demônios, né, em nome de Jesus. E nós precisamos entender isso. Um pregador, a mensagem da verdade, sinais e prodígios, paralíticos curados, mancos curados e espíritos imundos saindo de pessoas. Amados, precisamos refletir o que nós temos feito como igreja do Senhor nos dias de hoje e por que essas coisas não têm acontecido como deveriam de acontecer. Nós vamos ficar por aqui nessa aula de hoje e depois nós vamos seguir estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu gostaria de deixar aqui uma última palavra aos irmãos, que possamos nos inspirar nos nossos estudos e refletir e pedir ao Senhor que nos use com intrepidez e graça, cheios do Espírito Santo, para que os sinais milagrosos, para que os espíritos imundos saiam e para que pessoas sejam curadas. Mas, acima de tudo, para que pessoas se convertam e aceitem Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Deus abençoe você. Deus abençoe a Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Fique na graça e na paz de Jesus. Amém.